Acabou, pessoal. O Atlético está eliminado da Copa do Brasil, mas que as pessoas jamais esqueçam sobre um dos maiores assaltos da história dessa competição. O Clube Atlético Paranaense foi assaltado nos 2 jogos. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje vamos falar, repito, sobre um dos maiores assaltos da história da Copa do Brasil. Em respeito às pessoas que vivem comigo, vizinhos, amigos, eu preferi vir aqui na rua, a essa hora, para poder falar um pouquinho sobre esse jogo. E vou falar uma parada para vocês aqui. Eu sei que vai estar cheio de corintiano tirando onda, e futebol é isso mesmo, é gozação, é tirar onda. Não tem problema, porque o meu canal é para falar com o torcedor atleticano. E o que mais me conforta é que o torcedor atleticano sabe bem o que eu vou falar. Ele sabe bem, historicamente, há 100 anos, que é difícil jogar contra os times do eixo. Por quê? Porque a arbitragem vê camisa. Eu duvido que se aquele lance lá envolvendo Viveiros no jogo de ida fosse pro Flamengo, fosse pro Corinthians e tal, que os árbitros eles teriam tanta gana de anular o gol. Vocês percebem como eles têm vontade? Nossa, é quase um prazer sexual que eles têm, né, para poder beneficiar. Quando eu falo de assalto, para deixar bem claro, eu não acho que um árbitro ele sai deliberado de casa, correndo o risco de colocar o seu trabalho em risco, a sua credibilidade, o seu nome. Eu não acho que o árbitro vá lá para roubar. Até porque os árbitros são muito incompetentes no futebol brasileiro, péssimos. E o VAR é tão ruim, tão fraco, que não teve nenhum representante brasileiro no VAR na Copa do Mundo de Clubes. Isso fala muito sobre a nossa arbitragem precária, ridícula, no comando da CBF, que é a vergonha nacional. Então eu vou falar um pouco mais sobre o jogo, vou falar sobre o time e vou falar sobre o que infelizmente de pior aconteceu, porque querendo ou não, os 2 jogos eles foram impactados pela arbitragem tenebrosa, na dúvida, a favor do Corinthians. A verdade é essa aí, doa a quem doer. Bom, antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um likezinho, coloca nos comentários aí, principalmente torcedor atleticano, se concorda, discorda, se eu estou sendo chorão aqui, mas eu vou falar baixo, obviamente, para que a gente possa manter a calma, sem gritaria, sem histeria, sem palavrão. Vamos tentar analisar tudo o que aconteceu da melhor forma possível, tá? Eu obviamente não estou no estúdio, eu gostaria muito de poder estar com uma qualidade de som e de imagem ainda melhor para vocês, mas é o que tem para janta, turma. Eu estou segurando o braço aqui, obviamente dando uma tremedeira, mas acho que o mais importante é que você possa me ouvir para que a gente possa debater. Eu quero te ouvir, eu vou colocar minha opinião, mas eu quero ouvir você, torcedor atleticano, sobre isso que aconteceu. Eu repito, um dos grandes e maiores assaltos da história da Copa do Brasil. Um torneio manchado, mas manchado com todas as letras maiúsculas possíveis. Antes de falar sobre o segundo jogo, eu só quero refrescar a memória de uma parada só, tá? No jogo de ida, em Curitiba, eu estava lá na Arena da Baixada, o Mateuzinho não foi expulso. E ele merecia o segundo cartão amarelo numa falta duríssima que ele faz na entrada da área, que o Zapelli cobra a falta e o Hugo faz a defesa. E ele não tomou cartão vermelho. Então assim, já começa aí. E o gol do Viveiros e tal, cara, aquela coisa, se fosse em Itaquera a favor do Corinthians, de boa, eu custo acreditar que os caras anulariam o gol, eu custo acreditar, historicamente custo acreditar, mas tudo bem, sem chororô, já foi o jogo, a gente perdeu por 1-0, vira a página, beleza. A gente vai pra Itaquera, e aí eu vejo a escalação e eu falei, pô, sem Zapelli, sem Leozinho, tudo bem, o Patrick ainda bem que tava fora também, que não agrega em nada, acho fraquíssimo. Mas deu indícios que o Odair ele queria, obviamente, poupar, porque o foco é a Série B, jogo contra a Chape, babá. Mas eu gostei da escalação. Eu achei que ele achou uma linha defensiva interessante, deu a bola para o Corinthians naturalmente, isso aí para mim ficou muito claro ao longo do primeiro tempo inteiro. E o Atlético estava com uma proposta de ligar contra-ataque. Isso para mim também foi muito claro. Bola no Viveiros, o Viveiros que faz um salseiro danado, é um trem, corre, briga, luta, faz pivô, finaliza. E assim, se você for analisar até o lance do gol anulado, o Corinthians não tinha feito absolutamente nada, tampouco o Atlético. E quando o Atlético faz na jogada do Viveiros, que ele dá o tranco no Maicon, e agora vamos com calma aqui. Ele dá um tranco no Maicon. Vamos lá. O árbitro está de frente pro lance. E ele manda o lance seguir. Aí o lance corre inteiro, o Viveiros come a zaga do Corinthians, brinca com os caras, faz um baita de um golaço. Aí o que faz aquele lixo, profissionalmente falando, do Diego Pombo Lopes.
Ele é péssimo esse cara, ele é péssimo. Ele chama o árbitro, aí ele pega e induz o árbitro a anular o gol. Ah, Capela, mas foi um tranco faltoso. Pessoal, esse aí é lance interpretativo. Lance interpretativo, o VAR não entra. Esse é o protocolo. Quando lançou o VAR no Brasil, eu estive na Federação Paulista de Futebol. Eu já participei de reuniões, eu já conversei com vários árbitros e ex-árbitros, que o protocolo do VAR é em lance interpretativo, o VAR não chama. Por que o cara chamou então no seu lance interpretativo? O árbitro está de frente para o lance. Até não é nenhum absurdo você marcar falta. Mas a partir do momento que é um lance interpretativo, por que um outro árbitro de vídeo tem que chamar para uma nova avaliação e interpretação do árbitro principal que está de frente para o lance? Tem ninguém na frente dele, cara. Então assim, velho, ninguém na frente dele, ele pega, marca, volta atrás, vai contra o conceito da arbitragem, vai contra o critério, vai contra a orientação / recomendação. É uma parada patética. Aí eu fico me questionando realmente, e se fosse o oposto? Hein? E se fosse o oposto, será que ele não daria sequência, validaria o gol? Será que não teria validado o gol no jogo de ida, se fosse a favor do Corinthians, aquele que ele deu assistência de mão do Viveiros? Queria poder entender. Bom, eu não vou ficar chorando sobre alguns outros lances aqui, tá? Tipo, por exemplo, o Alan Ricardo que dá um baita chapéu no Angeleri. Angeleri vai lá e dá praticamente soco na boca do cara, toma só cartão amarelo, entre outras faltinhas que ele ficou trocando, paralisando, picotando o jogo, atrapalhando o andamento, sabe? Cara, é revoltante, eu fico enojado, comecei a dar risada em determinado momento que tava na cara. O segundo tempo, o Odair, ele faz as suas alterações, começa a colocar os caras no campo de jogo, né? Eu queria falar um pouco sobre o segundo tempo, que é o seguinte, pessoal. Desculpa eu estar tremendo aqui, porque, cara, tô incomodado, o braço já tá tremendo, tô segurando aqui no meio da rua, tenho que ficar atento aqui para não ser assaltado, aquela loucura toda. Mas olha só, vocês concordam comigo que o Vitinho mereceu o cartão vermelho no começo do segundo tempo? Coloca o lance aí, Brubru, coloca o lance aí. O Vitinho dá uma solada no joelho do Dudu e só recebe o cartão amarelo. Volta pra mim, Brubru. Vocês acreditam que o árbitro de vídeo não teve a pachorra, o Diego Pombo Lopes, horroroso, de chamar o árbitro principal? Ó, dá uma olhada nesse lance aqui, ó, reavalia e tal. Por que foi chamado no lance do gol do Atlético, num lance tão mais tranquilo, e não foi chamado a favor do Atlético, num lance absurdo, criminoso, que o Vitinho sola o joelho do cara, por trás? Por quê? Por que essa diferença de critério? Medo do Corinthians? Medo de uma pressão, porque a gente sabe como é que funciona? A gente sabe como é que funciona. Você errar a favor do Atlético é uma coisa. Você errar contra Corinthians, você errar contra Flamengo, você errar contra os times, principalmente como o torcedor atleticano fala, contra os times do eixo, é outra resenha. A pressão é maior, o clube manda comunicado para a CBF, fica estremecida a relação, e um precisa do um, o outro precisa do outro, é assim que a banda toca no futebol brasileiro. Então os caras, a verdade é, eles cagam na calça. Eles não podem errar contra Corinthians, contra Flamengo, eles não podem errar. Senão eles vão para a geladeira, ficam afastados, são barrados. É isso. Errar contra o Atlético, dane-se, não acontece nada. Até porque o Atlético não tem representatividade nenhuma com os dirigentes patéticos que a gente tem. Mas errar contra Corinthians, contra Flamengo, principalmente, nossa senhora. Aí você arranjou uma briga pra sempre, velho. A verdade é essa aí, doa a quem doer. Então eu vou falar uma parada pra vocês. Eu não sei se o Atlético teria empatado o jogo, teria virado, levado pros pênaltis. Eu só sei de uma coisa, tava 1-0 pro Corinthians, o Atlético não tava fazendo um jogo ruim, a proposta foi bem encaixada. E a partir do momento que o árbitro patético não expulsa o Vitinho no lance claro no começo do segundo tempo, isso aí não impacta o desempenho do Atlético no segundo tempo? Vocês não acham que com o Vitinho expulso o Atlético poderia empatar o jogo, quizás até virar, levar para os pênaltis? Não daria? Claro que daria. Pelo menos daria mais jogo do que o que essa arbitragem patética fez. Então assim, eu poderia ficar linkando os lances aqui e tal, falando, eu não vou falar, eu só vou rir. Eu vou rir. Vocês, torcedores corintianos, estão aqui no vídeo, tirando onda, podem zoar à vontade, pode zoar. Vou até dar um recado pro Cruzeiro, que deve pegar o Corinthians na semifinal, viu, dirigentes do Cruzeiro? Já comecem aí a conversar com o pessoal da CBF, fazer aquela pressão na arbitragem, que é importante. Acho que todos os clubes deveriam realmente fazer isso aí. Meter uma pressão em cima da arbitragem, entendeu? Porque a arbitragem, ela vai conforme a pressão. E a gente já viu que funciona. Emitiu um comunicado oficial, nota oficial no site, reclamando da arbitragem que prejudicou no lance anterior. No jogo seguinte, geralmente os caras pegam, não pode errar aqui, porque os caras já estão reclamando e tal. É assim que a banda toca, velho. Futebol brasileiro é assim que a banda toca. Vocês não viram, nunca viram isso.
Quando o Corinthians é prejudicado, vai. Ah, vamos mandar uma representação na CBF e tal. Próximo jogo, os caras apitam com 2, 3, 4 quilos nas costas, com medo de errar. Então, que o Corinthians faça o trabalho dele nos bastidores, que o Cruzeiro também faça o trabalho nos bastidores, que é pressionar a arbitragem, né? E eu só lamento muito que o Atlético não tenha representatividade alguma, infelizmente, dentro da CBF, para poder fazer esse jogo também, que faz parte. A bola começa a rolar antes realmente do apito inicial do árbitro. E o que a arbitragem fez com o Atlético nos 2 jogos da Copa do Brasil vai ficar marcado 2025 como uma das maiores vergonhas / entre aspas, assaltos da história dessa competição. Queria só falar mais uma última coisa aqui pra vocês, tá? O Atlético teve um pênalti a seu favor. Nem sei se foi pênalti também, dane-se. Tava já 2-0. Marcar pênalti nessa altura do campeonato, até eu. No 2-0 e tal, marco o pênalti então, pra poder compensar um monte de cagada que eles fizeram. Agora, que vergonha pros atacantes do Atlético, velho. Principalmente pro Zapelli, camisa 10 do time. Não é pegando no pé não, velho. Mas deixar o Benavides bater o pênalti, velho. Esse time mostra cada vez mais que não tem nenhum comando, velho. Quer dizer, parece futebol de brother, sabe? Futebol dos amigos, né? Ah, não, eu sofri, eu bato. Eu sofri, eu bato. Não, cara, tem que ter um cobrador oficial. Quem que bate porra de falta nesse time? Quem que é o cobrador oficial de pênalti? Quem que é o cobrador de escanteio? Bagunça do cacete, Odair. Escolhe a porra de um cara pra bater o pênalti de forma decente, velho. Há quantos anos que o Atlético não tem um cobrador decente de pênalti, velho? Patético isso. Bateu que nem minha mãe, bateu com medo, cagando na calça, Benavides. Tá de sacanagem, velho.